Olá! Vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje. Nós vamos explorar um conceito fascinante sobre a regeneração humana, guiados inteiramente pelos apontamentos de uma palestra baseada na filosofia espírita e nos escritos de Allan Kardec. E olha, o que torna esse material tão cativante é a lente pela qual ele enxerga a nossa existência. A ideia de que a humanidade inteira está em um contínuo processo educacional. Tudo, absolutamente tudo, se resume ao nosso aprendizado, tanto coletivo quanto individual. E para dar o pontapé inicial nesse aprendizado, a fonte nos joga logo de cara um paradoxo central, que está perfeitamente resumido nessa citação do Allan Kardec. Pensa bem no mundo de hoje. A gente dá saltos tecnológicos absurdos, acumula um conhecimento intelectual gigantesco, mas no fundo a humanidade ainda parece insatisfeita, vazia. E vamos ser sinceros, muitas vezes até autodestrutiva. Por que isso rola? O texto original defende que quando a inteligência humana é movida só pelo orgulho e pelo egoísmo, ela acaba servindo apenas aos interesses pessoais, ou seja, o nosso aprendizado mais importante fica totalmente estagnado. Entrando na nossa primeira parte, o avanço intelectual. Começando pela escala impressionante do nosso progresso científico das últimas décadas. Sabe aquela fotografia super famosa tirada pela sonda Voyager? Ela ilustra perfeitamente onde a gente está. A Terra é vista como um mero pálido ponto azul. A fonte destaca de um jeito muito poético que essa imagem prova que o nosso planeta não é, nem de longe, o centro do universo físico. Na verdade, a Terra é uma imensa e maravilhosa sala de aula. É um espaço que abrega bilhões de espíritos que estão aqui com um único foco, no aprendizado e na evolução. E o mais louco é que o alcance dessa sala de aula não para de expandir. Graças a telescópios modernos, como o Hubble e o James Webb, o nosso aprendizado intelectual simplesmente redefiniu a forma como a gente compreende o cosmos. A gente não olha mais para o céu e vê só estrelas fixas. A gente sabe que existem trilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. Mapear o universo com a nossa ciência é, sem dúvida, o triunfo absoluto da nossa primeira asa, o avanço intelectual. Um feito incrível, mesmo que de vez em quando a gente ainda esqueça onde colocou as chaves de casa, né? Para ilustrar o impacto disso na nossa cabeça, a fonte traz uma história recente e muito profunda da missão Artemis. Depois de circunnavegar a Lua e olhar para a Terra lá de longe, os astronautas relataram um estado de perplexidade, de puro êxtase. O relato foca num astronauta específico que sempre se declarou não religioso. Mas ao retornar e passar por exames no navio de resgate, ele sentiu um chamado interno tão inexplicável por transcendência que ele pediu do nada para ver o capelão do navio. Quando ele viu o crucifixo no pescoço do sacerdote, esse astronauta começou a chorar convulsivamente. Foi uma emoção tão avassaladora que a ciência pura, sozinha, simplesmente não dá conta de explicar. O que nos leva direto para a nossa segunda parte, a necessidade do aprendizado moral. Aquelas lágrimas inesperadas do astronauta mostram uma coisa muito clara. O intelecto isolado deixa um vazio existencial gigante, que só um outro tipo de aprendizado consegue preencher. O grande segredo é o balanço entre essas duas asas. De um lado, a ciência e a tecnologia entregam para a gente o domínio sobre o espaço sideral e muito conforto físico. Mas do outro lado, o aprendizado moral é o que ensina a gente a dominar o nosso próprio espaço interior, a gerenciar nossas paixões e a construir de fato a paz e a fraternidade. A tese central da fonte é bater na tecla de que a inteligência sem uma bússola moral só serve para criar ferramentas mais eficientes para inflar o ego, muitas vezes passando por cima do bem-estar de todo mundo. E é aqui que a gente entra na parte 3, novos céus e novas terras. Olha que virada de chave fascinante a fonte propõe sobre aquela frase super conhecida de Jesus: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A proposta é tirar o foco da astronomia e jogar direto na nossa evolução espiritual. E isso muda o jogo. Terra e céu, nesse sentido, não são lugares físicos que vão sumir do mapa. Na real, a Terra representa um piso evolutivo, sabe? Aquele patamar de aprendizado onde a gente já está com o pé firme. E o céu é o nosso horizonte evolutivo, a próxima grande meta moral que a gente precisa alcançar. O verdadeiro aprendizado acontece quando a gente transforma o horizonte de hoje no piso de amanhã, sempre andando para frente. Mas e quando a humanidade perde de vista esse céu? Quando a gente esquece desse horizonte moral superior? Bom, a fonte lista sintomas bem claros disso no mundo moderno. Sem uma meta espiritual maior para focar, a gente acaba preso no mundo sensorial, correndo em círculos de um ativismo sem muito propósito. Isso gera uma angústia enorme na sociedade e leva a extremos absurdos. De um lado, aquele desejo desesperado de prolongar a vida física para sempre, e do outro, o aumento crescente nas demandas por eutanásia, justamente por causa do vazio e do desespero de uma vida sem sentido transcendental. Para não cair nessa armadilha, a gente passa para o ponto 4, construindo a casa mental.
Para combater esse vazio, a fonte traz um modelo estruturado pelo instrutor espiritual Calderaro que é genial: a casa mental. É basicamente um jeito de visualizar como a gente gerencia a própria mente, dividindo em 3 tempos. A educação espiritual de verdade exige que a gente administre essa casa inteira. No porão, a gente lida com o nosso passado e com todos os nossos automatismos. No térreo, é o presente, onde a gente precisa colocar esforço e vontade no dia a dia. E lá no teto fica o nosso futuro, abrigando os nossos ideais mais elevados. E detalhe, para cada um desses níveis a gente precisa dominar lições morais super específicas para continuar no aprendizado. Começando lá embaixo, no porão da nossa mente, que é o nosso passado. A lição exigida aqui é a dupla: discernimento e despreendimento. O aprendizado moral nos treina para ter o discernimento de saber quais hábitos antigos ainda ajudam no nosso crescimento e, ao mesmo tempo, praticar um despreendimento quase radical. A gente precisa soltar de vez aquelas velhas paixões que só atrasam a nossa caminhada. Subindo as escadas, a gente chega no térreo, que é a área do presente. A fonte resgata o pensador espírita Leon Denis para lembrar que o momento de agora exige um profundo senso de consciência e de dever. No mundo que está o tempo todo focado em exigir direitos baseados no próprio ego, o verdadeiro aprendizado inverte essa lógica. Ele foca na obrigação conscienciosa de servir. O dever de ser útil para o coletivo toma o lugar daquela velha armadilha do interesse pessoal. E, finalmente, a gente olha para o teto, para o futuro. É aqui que a fé e a esperança entram em cena para fornecer aqueles novos céus essenciais que a gente comentou. São esses ideais lá em cima que injetam na nossa mente a motivação necessária para aguentar o trabalho pesado da transformação íntima no nosso dia a dia. Sem a esperança no amanhã, simplesmente acaba o combustível para o esforço do agora. O aprendizado contínuo trava. Tudo isso deságua na nossa quinta e última parte, o código da transformação. Levando toda essa estrutura da casa mental para o seu ponto máximo, a gente esbarra na pergunta final sobre qual é, afinal, o material didático para esse imenso currículo de aprendizado moral. O apóstolo Pedro fez uma pergunta clássica a Jesus: a quem iremos nós? Essa dúvida histórica capta de forma perfeita o desespero moderno da humanidade. A gente anseia por um guia seguro, por uma direção confiável no meio de tanto caos gerado pelo excesso de avanço puramente material. A resposta que a fonte apresenta para esse currículo é o Evangelho. Mas preste atenção, é uma visão totalmente isenta de dogmas ou rótulos. A visão espírita não trata o Evangelho como propriedade de uma religião humana, mas como um código universal e objetivo, baseado em leis divinas. Ele é a nossa grande referência, o manual prático definitivo. Ele propõe um modo de viver que é capaz de criar novas crenças na nossa cabeça, e são essas novas crenças que vão gerar sentimentos completamente novos no nosso coração. E para provar que essa teoria funciona na prática, a fonte mostra o currículo em ação usando a linha do tempo histórica de Saulo de Tarso. No ponto 1, a gente tem um homem afundado no orgulho, no ódio e na vaidade. No ponto 2, vem o baque, o encontro dele com a estrutura de aprendizado moral do Evangelho. E o resultado final, lá no ponto 3, não é só uma mudancinha de opinião, não. É a criação literal de uma nova versão de um ser humano, o apóstolo Paulo. A palavra grega original que o texto destaca é tiesis, que significa exatamente isso, uma recriação profunda, de dentro para fora. É por isso que o autor espiritual Emmanuel define esse aprendizado de um jeito tão forte. Para ele, o Evangelho não é só um texto poético, mas um código de ouro de vidas transformadas. A maior prova de que esse é o modelo supremo de educação está bem aí, na capacidade de pegar indivíduos despedaçados pelas próprias escolhas, pelo passado, e convertê-los em exemplos gigantes e imortais de amor e de serviço ao próximo. E tudo isso deixa a gente com uma provocação final que é impossível de ignorar. Nós vimos como unir o avanço material e o avanço espiritual é fundamental. Então fica a grande questão: enquanto o nosso intelecto é capaz de mapear trilhões de galáxias tão distantes, será que já existe em nós a prontidão para um verdadeiro aprendizado moral, aquele que tem o poder de regenerar a estrutura da nossa própria casa mental? Fica o convite para a gente refletir sobre como manter o voo sempre equilibrado com essas duas grandes asas do progresso. Um grande abraço e até nossa próxima análise.